Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo com clareza. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje, que hoje vai até às 10h30, tá bom? Nós vamos ter momentos de perguntas e respostas. Teremos momento em que iremos dividir as nossas experiências mediúnicas com vocês. E claro, muita teoria embasada no espiritismo para facilitar o conhecimento de todos vocês. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá, Ana, tudo bem contigo? Oi, Carla Kelliane, tudo bem? Boa noite. Como é que está meu amigo Janderson? Espero que esteja bem. Aos poucos as pessoas estão entrando e, claro, essa nossa conversa, essa nossa videoaula, ela ficará gravada no nosso IGTV, certo? Olá, Laís Cartacho, tudo bem? Boa noite. Pessoal, eu gostaria que vocês me enviassem um feedback se vocês estão me vendo e estão me ouvindo com clareza. Gostaria que vocês dissessem sim. Franciene, tudo bem, Franciene? Dácila Nayane, sempre nos visitando aqui no nosso perfil. Sejam todos bem-vindos. Olá, Luciana, minha aluna querida. Oi, Laila, tudo bem? Pessoal, olha, tem um canal no YouTube, Anderson Rolim de Brito. Lá estão todos os vídeos que nós produzimos diariamente. São vídeos curtos que vocês podem dividir com os familiares, temas relacionados ao espiritismo. Então dá uma força, se inscreve lá no canal Anderson Rolim de Brito no YouTube. E aí, Lu Barros, Dácila, Márcia Unhas, tudo bem? Os perfis entrando aqui na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar a Betânia. Oi, Samara. Minha mãe, Cristiana Russo. Seja bem-vinda, mãe. Estou aqui na casa da outra mãe. Deus me agraciou de diversas formas. Geralmente eu falo do meu apartamento, só que hoje nós tivemos uma reunião para falarmos do início dos trabalhos de cura espiritual e de psicografias. Então estou aqui na casa da minha outra mãe, Dona Lúcia. Olha ela aí, tudo bom, Dona Lúcia? Seja bem-vinda. Não, Marcos, não tá mudo não. As pessoas já falaram que estão ouvindo claramente. Possivelmente é um problema com a sua conexão. Tudo bom, Márcio? Márcio Demar Vieira. Tudo bom? Oi, Tawane. Um cheiro pra ti, tô com saudade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar a Betânia do canal Somos Espiritista, na verdade, Aprendiz Espiritista, para articular essa conversa conosco. @Aprendiz Espiritista. Lourdes, tudo bem, Lourdes? Milena, tá me ouvindo bem? Oi, Paloma. Boa noite, Anderson. E aí, boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem? Graças a Deus. Nós mudamos de cenário, não foi? Estou na sala para o Murilo não chorar. Ah, sim, muito bem. E eu tô aqui na casa da minha outra mãe, Dona Lúcia. Nós viemos para uma reunião logo mais cedo, um pouco mais cedo, para tratarmos de alguns assuntos relacionados à volta das cartas e também aos tratamentos de cura espiritual. E aí aproveitei para fazer logo a live aqui, é um ambiente mais rígido, onde eu tenho maior contato com a espiritualidade, pela retidão de caráter dos moradores da casa. Obviamente, a ambiência da casa é uma ambiência modificada, positivamente falando. Estamos aqui para iniciarmos a nossa live.
eu pretendo fazer o seguinte, Betânia. Levar essa live até as 10h20, 10h30. Por quê? Porque eu pretendo iniciar com a teoria, pretendo responder perguntas e pretendo também falar um pouco da minha história de mediunidade na infância. Tá certo? Então, você fica articulando os comentários, as perguntas, fica expondo as dúvidas dos nossos seguidores, tanto do seu perfil, do Aprendiz Espiritista, quanto do meu, @BritoAnderson1, e no final você pode trazer essas questões para que sejam esclarecidas. E claro, como você tem um conhecimento já muito bom do Espiritismo, está dentro de grupos de estudo, você já tem dúvidas que são pertinentes e que são comuns a todas as pessoas. Tá bom? Então, eu lhe convido a fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Inclusive, pessoal, olha, vai rapidinho, pega um copo com água, coloca ao lado aí da tua cabeceira, ao lado da tua cama, perto da mesa onde você está. Deixe essa água durante toda a nossa live. No final, nós vamos pedir para a espiritualidade fluidificar para problemas diversos e vocês, claro, serão beneficiados com esta água. Tá bom? Pode fazer a prece, Betânia. Pedir para que todos que estão nos assistindo ficar na posição confortável, que lhe deixe mais conectado com a espiritualidade. Agradecer a Deus e a espiritualidade por esse dia, por esse momento. E pedir especialmente para que os doentes que constantemente se recomendam às nossas orações, pedem orações nos grupos de orações, sejam assistidos, familiares e alguns amigos que estão passando por problemas de saúde, que estão nesse momento internados em UTI, e que a gente sempre tem conhecimento e pedem para que a gente faça orações. E todos os doentes, todas as pessoas que nesse momento encontram-se com alguma enfermidade, para que possam ser assistidos pela espiritualidade amiga e para que cada um de nós sempre tenha esse coração aberto para se dispor a rezar e a se doar um pouco por aqueles que mais sofrem e pedir também para que Jesus assista-nos nesse momento, para que possamos ter clareza nas exposições, nos questionamentos, para que essa conversa seja bastante esclarecedora e através dessa diluição de dúvidas possamos ajudar tantas e tantas mães, tantos educadores, tantos evangelizadores que muitas vezes se veem diante de situações de mediunidade em crianças e não sabem como assisti-los. Que Jesus nos dê esse direcionamento, que assim seja, graças a Deus. Betânia, você está me ouvindo e me vendo bem? Estou sim. Tá? Qualquer interrupção na conexão, você me avisa, tá bom? Tá bom. Pessoal, a primeira coisa que nós queremos falar nessa videoaula é que a mediunidade ela é fisiológica. As pessoas pensam, têm uma ideia de que a mediunidade ela é algo estudado pelo espiritismo ou pelas filosofias espiritistas ou do espiritualismo e que, portanto, está ligada tão somente à parte espiritual, à dinâmica espiritual. Isso é um engano. A mediunidade ela tem um componente espiritual, na verdade, um componente perispiritual, mas ela tem também muitos componentes que são físicos. A exemplo da própria pineal. A pineal do médium, que é a glândula que fica no centro do cérebro, é preparada para o intercâmbio mediúnico. É interessante porque o nosso perispírito, ele tem, vamos botar espírito para aquelas pessoas que ainda estão iniciando no estudo espírita. O nosso espírito e o nosso perispírito, ele tem um poder morfogenético. Peraí, Anderson. Peraí, Rui Canzani. Você está dizendo que o nosso espírito, ele tem um poder morfogenético? Sim.
ele tem um poder morfogenético. E o que é que significa isso? Betânia está aí com os cabelos aloirados dela. Eu estou aqui com os meus olhos pretos, negros. Estou aqui com esse corpo esbelto que vocês estão vendo pelo vídeo. Mas isso é uma coisa que eu já trago no meu perispírito. O meu perispírito... Essa é a parte que eu aviso se tem alguma coisa errada. O meu perispírito influencia a estrutura material geneticamente. De modo que o meu corpo expressa o que o meu perispírito é. Então, quando eu falo assim no corpo esbelto, quando eu falo assim nas características fenotípicas, ou seja, naquelas que as pessoas podem ver, eu estou falando daquilo que o perispírito imprimiu na matéria. Então, o espírito encarnante, ele imprime no cérebro embrionário, naquela formação embrionária, os caracteres da mediunidade. Perceba, tem uma preparação prévia, tem uma preparação anterior, que vai ser impressa no embrião, para que aquele corpo venha preparado para a mediunidade. E aí você pode dizer, mas Anderson, temos pessoas com diferentes tipos de mediunidade. Temos. Do mesmo modo que temos pessoas com diferentes características fisiológicas e anatômicas, nós temos pessoas que trazem graus diversos de mediunidade. Se a cor do cabelo, a função cardíaca, a função do intestino, a capacidade visual dos olhos está conosco desde os organismos rudimentares, está conosco desde os primórdios, Betânia e nossos colaboradores. A mediunidade, ela também está. Mas eu não sei, Érica Freitas, se você percebeu, e as demais pessoas que estão aqui comigo perceberam, que as crianças hoje em dia estão vindo com inteligência exacerbada. E, por conseguinte, estão mostrando, manifestando uma mediunidade, uma sensibilidade muito maior do que as crianças de outras gerações. Já que a mediunidade vem com o corpo e a mediunidade é, sim, um atributo fisiológico, é natural que crianças tenham mediunidade. Assim como um adulto, um idoso, mulher, homem, independente da etnia, da raça, da cor, do credo, das crenças, etc, etc. Assim como essas pessoas possuem ou podem possuir uma manifestação maior da mediunidade, a criança também pode. Mas por que, nos últimos tempos, nós estamos vendo crianças mais inteligentes e com maior sensibilidade mediúnica? Lembra que Jesus falou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 a 18, e aqui eu trago a minha primeira referência, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vossos filhos profetizarão e os idosos enxergarão. Jesus falava da comunicabilidade dos espíritos com os espíritos nesse período de transição planetária. Então, quando se aproxima a fase mais crítica da transição planetária, aumenta-se também, Betânia, Evilânia Alves, Maria Anne Kelly, aumenta-se também a probabilidade de mais espíritos voltarem à Terra com mediunidade. Então, ferramentas mediunímicas sempre existiram. Mas nesse período de transição planetária, Jesus já previu, com a sua sabedoria suprema, que espíritos iriam encarnar com mediunidades mais acentuadas. Para quê? Para ajudarem no processo de transição.
Minha primeira referência, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Jesus, vossos filhos profetizarão. E aí nós observamos, em meados da década de 70, década de 80, início da década de 80, um grande interesse pelas crianças índigos e as crianças cristais. Nós já sabemos que criança pode vir com mediunidade. Essa é a primeira resposta. E aí nós vamos ver crianças índigos e crianças cristais vindo à Terra. Joana de Ângeles muito se preocupou com isso. Divaldo Franco fez conferências acerca dessas crianças. Divaldo Franco tem palestras no YouTube acerca dessas crianças. Crianças índigos, altamente intelectualizadas, mas ainda precisando de reformulações morais. Essas crianças índigos, elas vinham e elas vêm para ajudar no desenvolvimento intelectivo. Claro que às vezes elas são hiperativas, às vezes elas podem manifestar-se indisciplinadas, mas elas têm um intelecto, ela tem um poder de articulação administrativa, ela tem uma cognição já preparada para essas fases de transição. E as crianças cristais são aquelas que vêm depois das índias. São as crianças reformuladoras. Elas tanto têm aspectos cognitivos, intelectivos, racionais, quanto ela tem um poder moral de exercer influência sobre a coletividade, para se verificar a transformação planetária. Essa é a diferença das crianças índigos e das crianças cristais. Então, nós estamos vendo um verdadeiro salto nesse tipo de encarnação de crianças índigos e crianças cristais. E estamos vendo também Betânia e Maria Villani e Simone de Lira, acho que é isso. Nós estamos vendo também, além desse tipo de encarnação, o aumento da mediunidade na infância. O aumento dos casos de mediunidade na infância. Só que nós temos aqui que fazer uma diferença, Betânia. E eu quero pedir agora a atenção de vocês para não se perderem nessa diferença. É muito comum crianças, mesmo sem mediunidades ostensivas, repito, é muito comum crianças, mesmo sem mediunidades ostensivas, apresentarem processos anímicos. Rui Cantzani, qual é a diferença de processos anímicos para a mediunidade? Pessoal, mediunidade, o termo médium significa intermediário. Médium, meio, intermediário. Certo? Então, o fenômeno mediúnico, ele passa pelo médium e ele se exterioriza. Uma incorporação é um fenômeno mediúnico. Uma psicografia é um fenômeno mediúnico. Mas a vidência é um fenômeno anímico. O espírito está vendo, o espírito daquela criança, o espírito encarnado está vendo. A capacidade é dele. Ele não está intermediando nada. Então, isso é um fenômeno anímico. Sair do corpo e ver o mundo espiritual, o que Kardec chamava dupla vista, ou então sonambulismo provocado ou involuntário, é um fenômeno anímico. É a minha capacidade somente. Mas quando eu psicografo, eu estou sendo médium. Eu estou sendo intermediário. Então, crianças, grosso modo geral, são suscetíveis de apresentar fenômenos anímicos. Ah, minha filhinha diz que está vendo um amiguinho.
que é o que acontece com o amigo imaginário. Muitas crianças que me mandaram vídeos ou que eu vi com amigo imaginário, 90% desses amigos imaginários eram espíritos. Crianças sem trauma, que viviam em coletividade, que viviam na escola, não tinham nenhum problema de origem psicológica e tinham amigos imaginários, entre aspas, mas que nós verificamos se tratar de espíritos. Isso não quer dizer que essa criança seja efetivamente um médium ostensivo. Ela apenas está manifestando uma possibilidade anímica. Mas é bom diferenciar, Anderson, o que é animismo e o que é mediunidade na criança. A criança que vai além do animismo, que vai para a mediunidade, Betânia, ela geralmente continua a manifestar essas capacidades, essas inclinações, após os 7 anos. Porque antes dos 7 anos, o nosso espírito ainda está acoplando, ainda está se organizando. Então, abaixo dos 7 anos, é normal que a criança veja. É normal que a criança sinta. A criança que veio com a mediunidade, ela continua vendo, ouvindo e sentindo após os 7 anos. Primeira regra para se diferenciar do animismo. Segunda regra, os fenômenos são constantes e de intermediação. Exemplo. Divaldo Franco conversava com um índiozinho chamado Jaguaraçu. Olha outras referências eu trazendo aqui. Conversava com um índiozinho chamado Jaguaraçu. E o índiozinho falava, mandava recados através da mediunidade de Divaldo. A avó de Divaldo, passou uma comunicação para a mãe de Divaldo através dele. Veja, Divaldo naquela situação, passando a comunicação de Dona Senhorinha, que era a avó dele, quem lembra do filme Dona Senhorinha, que era a avó dele, não estava na condição de animismo. Estava na condição de intermediário. Então não é quando um pai ou uma mãe ou um professor chega para mim e diz assim, minha filha está vendo, meu filho está ouvindo, que eu fecho o diagnóstico médium. Não posso falar isso. Porque é necessário essa sensibilidade continuar após os 7 anos. Necessário é aquela criança funcionar como intermediário de uma comunicação. Quando eu tinha menos que 7 anos, 5, 6 anos de idade, tanto eu via quanto ouvia e também incorporava. Então perceba, já estava funcionando como intermediário numa função de meio entre o plano espiritual e a matéria. Então isso é um indício de mediunidade na infância. Outra coisa que as pessoas confundem muito são as questões das doenças psicológicas ou neurológicas com a mediunidade na infância. Quais são, Luzimar e meus amigos que nos escutam, as principais doenças da infância? Vamos ver, vamos recapitular um pouco. Podem anotar, vai ficar gravado, vocês poderão assistir novamente. Quais são as principais doenças? O TOD, que não é o TOD de tomar, o todinho não. É o transtorno opositor e desafiador. Você diz assim à criança, fique sentada e ela fica em pé. Fique em pé, ela fica sentada. Não corra, ela corre. Fique parado, etc. Ela faz o oposto, porque ela tem na personalidade dela
um traço de personalidade que desafia o adulto e que se opõe ao adulto. Muitas crianças estão sendo medicadas pelo TOD, transtorno opositor desafiador. Segundo problema que nós verificamos nas nossas crianças hoje, Betânia e o Wellington, segundo problema é o TDAH. Não é? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TOD e o TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E temos também um problema que já foi estudado por um espírita. Olha outra referência. Hermínio C. Miranda. Atos, capítulo 2. Hermínio C. Miranda, que é o autismo, Estênio. E o autismo foi mudado a sua nomenclatura para transtorno do espectro autista ou TEA, que se divide em leve, moderado e necessário de cuidados e necessitado de cuidados maiores, de cuidados mais especializados. São 3 níveis do autismo. Inclusive, dentro deles, tem uma coisa que só a encarnação explica, que é a síndrome de Asperger, que chamava-se anteriormente de síndrome de Asperger. Por exemplo, a criança já vinha com um conhecimento matemático absurdo, com um conhecimento musical absurdo, com conhecimento de física quântica, por exemplo, de robótica, sem ninguém ter lhe ensinado nada. Faz parte do grau 1 mais leve do TEA, do transtorno do espectro autista. E ficam professores, psicólogos, pais, avós, todos aperreados, sem saber o que é que o menino tem. Se é mediunidade ou se é TOD, TEA ou TDAH. Lá em casa, por exemplo, era uma loucura. Porque levava para o rezador, não dava tempo nem tirar o galho de peão, já murchava. Lembra que o rezador passava um galinho de peão, não era? Ficava rezando. Quando ela tirava do pé, já murchava. Ou então, quando eu chegava na casa da rezadora, o pé já murchava automaticamente. Uns diziam que era mediunidade. Outros diziam que eram traumas. Outros diziam que eram problemas neurológicos, psiquiátricos. Outros diziam que era coisa da cabeça, que na hora que eu quisesse tirar da cabeça, tirava. E os problemas rolando dentro de casa. Vestia a roupinha de São Francisco para pagar a promessa, aquela roupinha maravilhosa, toda marronzinha, um conjunto. Ia para a escola de marrom, viu? Porque mãe botava até a sandalinha de couro de São Francisco em outubro, que era para pagar a promessa de São Francisco e tirar isso da minha cabeça. O que era tirar isso da minha cabeça? O que estava vendo, o que estava sentindo, o que estava ouvindo e o que estava passando mediunicamente. Então eu ia para a escola sofrer bullying, porque minha mãe me vestia com a roupinha de franciscano, com a roupinha de São Francisco, para pagar a promessa, ir no Canidé e tirar as coisas da cabeça desse menino. Era isso que nós passávamos naquela época. E nós temos uma grande dúvida hoje. O que é TOD, o que é TEA, o que é TDAH e o que é mediunidade. E aqui nós vamos praticamente trazer 2 diferenças ou 3 para ajudar nesse processo de identificação. Primeira diferença, Betânia. Primeira diferença, Isley Menezes. É que o TOD, o TDAH ou TEA, ele traz geralmente disfunções intelectuais e cognitivas. Na criança médium, isso não é verificado. Claro que a criança em um estado de obsessão, que pode ocorrer,
A criança sob influência espiritual negativa que pode ocorrer, ela pode apresentar temporariamente uma limitação. Só que aquilo que no TOD, no TEA e no TDAH é permanente, na criança médium não é. Essas limitações, elas dificilmente vão existir. Ela pode ter a educação atrapalhada porque ela vê, porque ela ouve e porque ela sente. Mas a inteligência dela é comumente atestada. Primeira diferença. Segunda diferença que deveria estar claro para a mente dos psicólogos, psiquiatras e psicopedagogos que trabalham com as crianças. Você medica essa criança, você submete ela a tratamentos psicológicos e as manifestações não cessam. Se é um problema da mente e eu estou tratando a mente com psicoterapia e medicação, era para o problema passar. Você não está com dor de cabeça? Tomando um analgésico, passa. Mas por que as manifestações não passam nessas crianças? Porque são médium. Nenhum psicotrópico age bloqueando os processos mediúnicos. Pelo contrário, às vezes eles vão se exacerbarem. Então é aquela criança que se arrasta em tratamentos infindáveis, sem nenhum diagnóstico clínico e que as manifestações não cessam. E aí, Carlinha Machado, nós podemos pensar alguma pessoa que está iniciando no estudo espiritual ou algum estudante de psicologia ou de psiquiatria pode dizer assim, sim, mas nós temos psicóticos. Quem são os psicóticos? São aqueles que quebram com a realidade, que vê bicho, vê o demônio, vê o anjo, vê o monstro. São psicóticos. Mas quais são os casos de psicóticos? São os casos de esquizofrenia. Vocês sabiam que a esquizofrenia em mulheres desperta entre os 15 e 19 anos? E, me desculpem, em homens, a idade média de desencadeamento dos sintomas e sinais é dos 15 aos 19 anos. E em mulheres é próximo aos 30 anos de idade? Então, uma criança de 5 anos de idade, vendo e ouvindo, não pode ser categorizada como esquizofrênica. A faixa etária de despertar da esquizofrenia, homens 15 a 19, mulheres 29 a 30. Então, quando o menino está dizendo, estou vendo o bicho, estou vendo minha avó que chegou aqui, estou vendo o monstro, estou vendo o anjo, estou vendo uma luz, dificilmente eu poderia dizer, raríssimas vezes é um caso de esquizofrenia precoce, indo contra a literatura, que a gente espera essa quebra mais adiante, e não na infância. Então, essa criança é mais médium do que esquizofrênica. Ela está dizendo que realmente está vendo, o que está sentindo e o que está ouvindo. Grande parte dessas crianças, grande parte desses indivíduos que trazem a mediunidade, vem com a associação da obsessão. E são crianças que sofrem demais, que passam verdadeiros aperreios. Por quê? Há 50 anos se acreditava, há 50 anos atrás se acreditava que a criança gozava de uma certa proteção. Que o anjinho da guarda protegia a criança. Só que estudos mais recentes nos mostram que a obsessão ela já pode ser verificada desde o berço. Ela já está presente desde o nascimento, às vezes. Até mesmo antes da encarnação.
E aí vem uma mediunidade obsessa, né? Uma mediunidade obsessiva. E essa criança aí sim é que passará por muitos transtornos. Exemplos. Chico Xavier não tinha só fenômeno anímico na infância, Chico Xavier psicografava. Tanto é que ele ganhou o concurso lá em Minas Gerais, com uma redação, porque ele psicografou. Tá vendo como a mediunidade na infância não é só o fator anímico, já tem a intermediação? Mas vamos trazer para Divaldo. Viu como o despertar da mediunidade de Divaldo já foi com a obsessão? Com a presença do seu irmão travando-lhe as pernas? Então, muitas das vezes, esse despertar da mediunidade já vem acompanhado da obsessão. Chegou na sua casa espírita uma família trazendo uma criança com mediunidade e com obsessão. Pode falar, Betânia. Você falando na questão do sofrimento nas crianças que tem mediunidade. E eu lembrei também que muitas vezes esse sofrimento é imposto pelos pais, que às vezes são de outra religião, ou por falta de conhecimento, castigos físicos, ou até levam para outra religião acreditando que aquilo é alguma coisa atribuída ao demônio. A minha dúvida é o seguinte: há ocasiões que esses pais seriam obsessores de outra vida, que já estão ali naquele papel de infligir aqueles castigos para impedir essa mediunidade? Às vezes sim e às vezes não. Às vezes já são pais que foram algozes dos seus filhos em outras vidas, ou então foram torturados por eles e aproveitam-se daquela fragilidade momentânea para infringir um sofrimento. Às vezes ocorre. Mas, na grande parte das vezes, é por ignorância. É por não reconhecer, pela falta de lives como essa, que esclarecem, que orientam a procurar uma casa espírita. E aí nós vamos dizer como a casa espírita deve se comportar. Quando chegam pais com um traço de ignorância acerca do assunto ou com certo preconceito. A primeira coisa que nós devemos orientar é que essa mediunidade ela nem deve ser estimulada e nem deve ser bloqueada pelos pais, pelos familiares. Porque às vezes também, Betânia, tem famílias espíritas que o menino não vê nada, não escuta nada. Ixi, Maria, Joãozinho é médium. Pense no médium. Né? O menino não vê nada. O menino tá brincando. O menino tá brincando com os seus brinquedos, tá se divertindo, se desenvolvendo naturalmente. E os pais, às vezes, influenciados por certas ideias preconcebidas de que mediunidade é luz, né? É sinônimo de iluminação espiritual. Nem sempre de fato, uma tarefa, uma cruz, não é sinônimo de iluminação espiritual. Então, às vezes, pais com ideias preconcebidas, o menino não pode dizer nada. Vixe, Maria, foi uma revelação. Mas Joãozinho é médio. Olha, Mariazinha, quando diz uma coisa, é batata. Pensa, a menina com 4 anos já saiu com as profecias de Nostradamus. Tem isso também. Então, o espiritismo, através da figura de Kardec, ele nos orienta à sensatez. Nós nem devemos bloquear. Menino, cala a boca, isso é coisa do demônio. Não podemos. Nem podemos excitar uma mente que já está excitada, estimulando processos mediúnicos que serão desenvolvidos naturalmente se forem para ser desenvolvidos. Então, o papel da casa espírita é diluir esses preconceitos. O segundo papel da casa espírita, Betânia, é fazer com que essa criança eduque a mediunidade. Não é desenvolver a mediunidade ainda. Educar é uma coisa, desenvolvimento é outra. Olha aqui, Brito Amaro, preste atenção no que eu vou te falar. Às vezes você pega um grupo de criança para falar sobre gravidez. E aí você fala que a cimentinha do papai é colocada, juntada com a cimentinha da mamãe, a barriguinha cresce e deu a luz ao irmãozinho dela. Você está falando sobre sexualidade.
Você está trazendo uma educação sexual, mas você está estimulando o sexo? Não, né? Não está estimulando o sexo. Então, o papel é educar essa criança acerca da mediunidade. O que é mediunidade? Como ela vai conviver com essa mediunidade? Que a mediunidade é normal, que ela não é louca, que ela não é doida. Mas você não vai pegar essa criança e dizer, incorpore, psicografe, vamos para uma reunião mediúnica. Porque Kardec vai nos falar no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns que a mente da criança já é excitada por natureza. E são organismos débeis e frágeis que não suportam ainda a reunião mediúnica. À exceção dos médiuns missionários, como foram as irmãs, que ajudaram na codificação kardeciana, na organização kardeciana das informações vindo do alto, como foram os casos das irmãs Fox, nos Estados Unidos. Ali eram médiuns de exceção para aquele movimento atípico que estava ocorrendo naquela época. Eu não posso pegar uma criança de 10 anos e simplesmente jogá-la na reunião mediúnica. Porque os processos excitatórios de adrenalina não são suportados ainda pelo organismo em formação. E aí eu trago uma outra informação aqui. É que a reunião mediúnica para médiuns adolescentes que estão com a mediunidade muito ostensiva, ela pode ser liberada, contanto que já tenha uma educação prévia. O menino frequenta a evangelização desde os 7 anos. O menino conhece a codificação, conhece o livro dos médiuns. O adolescente participou do grupo de juventude durante 5, 6 anos. De repente, a mediunidade se exacerbou. Ele pode sim ir para a reunião mediúnica. Mas veja, houve uma preparação prévia. Chegou alguém de 10, 11 anos de idade na casa espírita, obsidiado e médium, obsidiado e médium, qual é o primeiro passo? Tratar a obsessão, orientar os pais e educação da mediunidade. Nada de reunião mediúnica. Nada de reunião mediúnica. E aqui eu vou trazer 2 referências. Sueli Caldas Schubert, que foi de onde eu tirei esses conceitos, é a que mais estuda mediunidade na infância, Sueli Caldas Schubert. Os livros dela são fantásticos acerca da mediunidade na infância. E um que eu adoro, que eu conheci, que eu conheço, que é uma pessoa muito cara para o Grupo Espírito dos Sirineus do Caminho, o presidente da Associação Médico Espírita do Cariri, Dr. José Fernando. Nós já enviamos diversas pessoas para o consultório de Dr. José Fernando, que é médico, neurologista, espírita e da Associação Médico Espírita, que está escrevendo agora, participando de um livro sobre mediunidade na infância. Eu conheci o Dr. José Fernando no congresso que nós fomos da Associação Médico Espírita, Betânia, foi a primeira carta psicografada que eu recebi. Não foi a primeira mensagem, porque eu psicografo desde os 14 anos. Foi a primeira carta. Nós estávamos assistindo uma palestra de Dr. José Fernando, da Associação Médico Espírita do Cariri, estudos fantásticos acerca da mediunidade na infância, faz palestra até internacional sobre o tema. E aí, uma menina chamada Jéssica, que desencarnou com 5 anos de um tumor cerebral, disse, pergunte aí se minha mãe está na plateia. Aí eu me levantei e o doutor José Fernando perguntou, tem a mãe aqui de uma Jéssica? Aí a mulher levantou o braço, minha filha que faleceu. Foi a primeira carta psicografada que eu recebi. Eu tinha 18 anos, estava com um grupo aqui dos Sirineus, num congresso na regional do Cariri Cearense. Fantástico, o doutor José Fernando já tratava do assunto, obsessão e infância,
mediunidade e infância. Procura as palestras desse homem no YouTube, os artigos que ele publicou, que é uma referência absolutamente fantástica e confiável. Agora eu queria trazer, antes das perguntas, um pouco da minha história de vida, como foi, associando aos temas aqui elaborados. Eu nasci de uma família predominantemente católica. Nasci no dia 5 de fevereiro de 88. Inclusive, falta menos de um mês para o meu aniversário. Como vocês sabem que espírita não gosta de comer, não me deem objeto, me deem comida, coisas de comer. Inclusive, minha gente, eu tenho que revelar aqui para vocês. Betânia me deu no Natal, aquilo foi coisa de obsessor. Não é uma coisa normal. Uma bomba calórica. Ela achou que eu estava magérrimo, como sempre fui. Estou cabendo na tela direitinho, como vocês estão vendo. Ela me deu um panetone de vulcão de chocolate. Olha isso daí. Quando eu abri o bicho no meio, explodiu o chocolate para todo lado. Menina, aquilo é beleza para quem tem diabetes. Graças a Deus que eu não tenho. Eu achei maravilhoso. Então, dia 5 de fevereiro. Oi? Não é para lhe deprimir, não, mas eu postei minha foto com você no grupo que eu participo. Ninguém me reconheceu, porque ele achou mais gordo que nas lives. Me achou mais gordo que nas lives? Oh, meu Deus. Vou dormir hoje, não. É sério. Ó, vou acabar essa live aqui, viu? Estão dizendo que eu tô mais gordo, minha gente. Pelo amor de Deus. Olha só. Então, eu nasci numa família predominantemente católica no dia 5 de fevereiro de 88. E aí, o primeiro baque na minha casa foi depois de um ano de idade. Porque eu comecei a apresentar processos infecciosos graves de garganta e intestino. Depois eu vim descobrir que essas doenças de garganta, essa fragilidade na garganta, era relacionada ao fato de eu ter bebido muito na última vida. Eu sou um médium tarefa, portanto, não sou um médium missionário. Bebi demais e isso acabou trazendo fragilidades para o meu organismo. Então, com um ano de idade, eu comecei a apresentar infecções recorrentes e foi a primeira vez que eu fui desenganado pela medicina. Nessa ocasião específica, os médicos me desenganaram. Nessa época, atendiam aqui em Cajazeiras, doutor Elvira e doutor Rubeval. Já partiu, está no plano espiritual, doutor Rubeval, um médico com quem eu trabalhei, mas que nessa época me atendeu, e os dois eram categóricos de que eu não teria sobrevida nenhuma em decorrência dessa fragilidade orgânica. Se você quiser atender seu filho, viu? Pode deixar que eu continuo falando. Meu filho, Cleuson está com ele. Beleza. E com o médico homeopata de Fortaleza, tudo isso passou. Eu passei um ano sofrendo com essas doenças e devido à homeopatia, eu fui curado temporariamente dessas disfunções, dessas desordens. Aos 5 anos de idade, a minha mãe disse que ia com meu pai ver um terreno na região do alto da cidade. Aquela região da UFCG, Pio Décimo, um terreno que eles estavam atrás. Nisso eu fiquei com a babá, eu tinha 5 anos. Fiquei deitado no sofá e a babá no sofá vizinho assistindo televisão normalmente. Betânia, eu vi um cara chegando e atravessando a porta. Já me estranhei. Por quê? Porque ele atravessou a porta, ele não abriu. Ele estava vestido com um paletó negro, com uma gravata enegrecida, não era aquele paletó como nós conhecemos, era aquele paletó mais justo do tempo vitoriano, do Brasil colônia, e ele simplesmente chegou na minha frente e abriu uma tela. Olhe para você ver. Ele fez assim, e assim com as mãos, e quando ele fez assim com as mãos, eu vi o meu pai e a minha mãe destroçados no carro, uma carreta havia passado por cima e os corpos estavam na pista. Foi a primeira vez que eu incorporei. Nesse dia não teve ninguém que me juntasse. Porque eu acordei vizinho,
A babá não deu conta, teve que chamar as pessoas da rua. Quando meu pai e minha mãe chegou em casa, todas as pessoas da rua, todos os vizinhos estavam na minha casa. Eu estava transtornado. E quando eu voltei do transe, eu não reconheci meu pai e minha mãe. Eu disse, vocês não são meu pai nem minha mãe, porque meu pai e minha mãe estão lá na pista. O homem me mostrou que vocês não estão aqui, vocês estão lá na pista. Vocês morreram. Quem é você? Nisso, minha mãe conseguiu me colocar para dormir. No outro dia, eu não lembrava de absolutamente nada. Pouco tempo depois, eu comecei a me sentir sufocado. E nessa situação, o mesmo homem colocava sangue nas minhas mãos. Ele chegava e derramava sangue nas minhas mãos. Então eu saía dizendo para as pessoas e mostrando as mãos para que elas verificassem o sangue que apenas eu via. Era o que ele fazia comigo e me sufocar pegando no meu pescoço. A situação se agravou a tal ponto que eu não conseguia engolir nem a minha própria saliva. Porque quando eu ia engolir algo, ele segurava a minha garganta com mais força e eu não tinha condições de deglutir. Então eu passei a cuspir numa latinha de margarina. Para não cuspir no chão do quarto, minha mãe me deu uma lata de margarina para que eu cuspisse dentro dela. Foi aí em que eu quase fui desenganado pela segunda vez, porque eu não me alimentava e estava morrendo por inanição. Conjugado a isso, ele também me causava dores de cabeça terríveis, e eu caía no chão devido a tanta dor. Quando eu ia tomar banho, se nós acreditamos na água fluidificada para o bem, na água que serve para o bem, nós também poderemos acreditar numa água que é veículo de energias negativas. Então, quando eu estava tomando banho, eu vi ele depositando acima da minha cabeça as energias negativas através da água. E aquilo me dava dores de cabeça terríveis. Foi então que minha mãe me tirou de Cajazeiras, porque os médicos daqui não viram solução para essa dor, para esse entalo na garganta e para a magreza excessiva, em oposição a hoje, né? A magreza excessiva. E me tirou, e aí nós começamos a peregrinação de médicos, oftalmologistas e neurologistas, para verificar a dor de cabeça, se era oriunda do cérebro ou das vistas. Psiquiatras para ver a questão da vidência mediúnica. Veja, a quebra de realidade, né? Podia ser esquizofrenia? Não, porque nós estávamos falando de uma criança de 5, 6 anos de idade. Nutricionistas, gastroenterologistas, etc, etc. Estomatologistas, endoscopias, até que a minha mãe me levou para uma psiquiatra e uma psicóloga em Campina Grande. Nisso já tinha vendido terreno, já tinha vendido carro, nós já estávamos passando por problemas financeiros mais graves. E nós fomos a Campina Grande, passei pela consulta com a psiquiatra e passei com a consulta pela psicóloga. E a psicóloga não verificou nada de esquizofrenia em mim, viu que a minha inteligência era natural, como a das outras crianças, a cognição também. Porém, eu estava entrando em depressão devido a tantos problemas em casa, a tantos problemas de saúde. E ela me indicou uma psicóloga em Cajazeiras, a quem eu me vinculei. Inclusive, eu fui uma vez incorporado para a casa dela. Ela não estava em casa, estava cuidando da mãe. Nós batemos na casa da mãe dela às 3 horas da manhã para que ela nos atendesse. E eu me vinculei a ela e fazia psicoterapia todos os dias da semana. Veja só, uma sessão de psicólogo é 80 a 100 reais. Minha mãe se endividou porque nós fazíamos todos os dias da semana. E os problemas só se agravando. Tinha uma senhora que morava vizinho a minha mãe, chamada Dona Nelci, que era médium aqui do Cirineu. Nós já estávamos com 7 anos, 2 anos de sofrimento, recursos financeiros não tinha mais, pastores, padres e as pessoas do terreiro da Umbanda já tinham ido me visitar sem solução.
os que mais chegaram perto foram os pessoais da Umbanda, que disseram assim, isso é mediunidade. Esse menino é médium. Mas minha família tão católica não conseguia interiorizar, já que os problemas eram muito físicos. E aí chegou Dona Nelci um dia lá em casa, viu minha mãe desesperada, já desesperançada de tudo, e disse assim, leve seu filho no Sirineus. Se não fizer bem a ele, mal é que não vai fazer. Eu cheguei num dia de quinta-feira para falar com Dona Lúcia Siebra, esta mulher que está me recebendo hoje aqui. Então ela conversou comigo. Eu chorei a reunião inteira, minha mãe chorou, meu pai chorou, nós estávamos cansados. E ela orientou a minha família. E ela me vinculou à evangelização infantil. Eu conversei com ela numa quinta-feira. No sábado eu já estava na evangelização. Orientou a minha família. Leu comigo o livro dos médiuns. A parte que Kardec fala o que é mediunidade. Meu filho, você não é louco. Olha, esse homem já falava há mais de 150 anos sobre a mediunidade. Você só precisa educar. Veja como a doutrina espírita é libertadora e é consoladora. Veja como a doutrina espírita salvou a minha vida. Como ela é a luz dos meus olhos, porque ela foi o divisor de águas na minha existência. E aí ela veio, conversou comigo, me vinculou à evangelização, fez o atendimento. Olha a importância do médium. Recolheu o espírito. O espírito afirmou na reunião, eu coloco facas na cabeça dele, porque ele me matou, e eu causo essas dores de cabeça, eu sufoco. E o médium recolheu o espírito, conversaram com o espírito, e o espírito me perdoou. Olha a importância do espiritismo para a vida das pessoas. O quanto eu devo, o quanto eu tenho de agradecimento e de retribuição, de sentimento de retribuição em relação ao espiritismo. Minha mediunidade ela foi controlada até os 14 anos para que eu pudesse estudar. Eu já estava perdendo um ano na escola para que eu pudesse estudar. Uma criança que avançava o período letivo, agora estava repetindo de ano por causa da mediunidade. E reduziu até os 14 anos, só que dos 7 aos 14 anos, minha mãe não ficou parada. Eu não fiquei parado. Eu me preparei. Aos 14 anos, seu Murilo me deu a oportunidade de entrar na reunião mediúnica. Mas não foi irresponsável. Eu não cheguei na casa espírita aos 14 anos. Eu entrei com 7, participei dos 3 ciclos da evangelização. Fiz o ESD precocemente. Estudei os livros dos médios, porque ela dizia, vem aqui para casa estudar comigo o livro dos médios. Você lê e a dúvida você me pergunta. E aí eu estudei assiduamente, responsavelmente, para só aos 14 anos entrar na reunião mediúnica de maneira correta, porque eles me ajudaram, subsidiaram o meu desenvolvimento na educação da mediunidade. E de lá para cá, dos 14, eu estou com 32, só foram fenômenos e mais fenômenos mediúnicos ocorrendo e nós ajudamos a muitas pessoas até agora, graças a Deus. Uma live dessa é importante, não porque Anderson está falando, não porque Betânia está falando ou ouvindo. Uma live dessa é importante porque salva vidas. Quantos pais não estão com crianças médias dentro de casa, já tomando psicotrópico sem saber qual orientação receber? Quantos evangelizadores não sabem que orientação ofertar a esses pais? Então essa live é importante para isso, para dar direcionamento ao que você vai fazer daqui em diante com essa criança que é médium. O filme O Sexto Sentido, ele mostra bem o sofrimento do médium. Claro que é hollywoodiano, ainda traz alguns suspenses, mas mostra bem o que é a mediunidade na infância. O sofrimento que é. E o nosso papel, que já passou por esse sofrimento, é orientar outros. Para que não sejam outros Andersons e sofrerem 2, 3 anos, os pais gastarem tudo e nos primeiros meses ou nos primeiros dias você conseguir resolver o problema. Então a doutrina espírita é isso, ela é amor e caridade. E os que chegam doentes e vão melhorando,
vão melhorando para ajudar a outros doentes. Esse é o meu papel. Estou tratando a minha enfermidade, ajudando pessoas que estão mais doentes do que eu. Beleza? Vamos para as perguntas? Antes de passar para as perguntas, eu queria fazer um comentário. Recentemente eu pedi para você e outras pessoas de outras páginas espíritas falar um pouco sobre a importância na verdade, sobre o futuro das lives pós-pandemia, porque eu tenho ouvido de alguém espírita que essas lives iriam acabar. E eu ia fazer um comentário assim, o quanto essas lives que se intensificaram no período de pandemia são importantes, né? Porque quantas e quantas pessoas, como você bem disse, não têm acesso a essa informação, por medo, por preconceito, porque na sua cidade não tem casa espírita, porque não tem condições de ir até lá, porque não sabe como chegar até lá. E o quanto essas lives são esclarecedoras e, como você disse, não é para se mostrar, não é para estar Não, não. aparecendo, mas é algo que salva vidas. Quantas e quantas pessoas não vão ver essa live e vão perceber que aquilo que seu filho, sua filha ou seu aluno sente não é uma coisa anormal, é uma coisa que é normal e dá para ser ajudada, dá para ser auxiliada, dá para você assisti-lo ou encaminhar alguém que possa assisti-lo, né? Sim, perfeito. Exatamente. Inclusive, Rui Cantzani, que é quem me assessora, que me ajuda, que me orienta, que me encoraja, ele disse que a terça-feira ficará fixa para mim a questão das lives. Inclusive, semana que vem eu pretendo fazer sobre mortes coletivas. Já foram duas sugestões, uma Excelente. sua e outra seguidora, para nós falarmos sobre as mortes coletivas. Então, terça-feira que vem, nesse mesmo horário, às 9 horas. Depois eu vou ver contigo tua disponibilidade ou não, porque você tem criança pequena, você veja aí depois. Mas a da próxima semana será mortes coletivas. E eu acho que tanto o seu perfil quanto o meu e os demais devem continuar, mesmo que a Covid passe. Estabelecer um dia para essa programação. Nós não tínhamos o programa de rádio, não era os programas de rádio, eu fiz muita evangeloterapia através do rádio. Dona Lúcia falava o programa de meia hora, o programa do NEA, que é no domingo, o programa do Cirineu está através do Diário do Sertão. Então, esses programas, eles são importantes. E agora que a gente tem uma acessibilidade maior, nada nos impede de levar informações sérias para os nossos seguidores, para as pessoas que querem ser esclarecidas. Só devemos ter o cuidado com o seguinte, com as referências, trazer fundamentadas. Que você me alertou sobre isso e agora eu estou incluindo nas nossas lives também. Inclusive trouxe três. O Ato dos Apóstolos, que é o capítulo 2, os livros de Sueli Caldas Schubert, que já são consagrados no movimento espírita, e claro, aquele que é do meu coração, o Dr. José Fernando, da Associação Médico Espírita Regional do Cariri. Esses são os papas da mediunidade na infância aqui no Brasil, sem sombra de dúvida. Então, trazer referências sérias para que as pessoas também possam buscar os próprios conhecimentos. Tá bom? Depois eu vou até pegar anotado contigo e fazer um cartazinho para postar para que as pessoas procurem depois, com mais calma Tudo para bem. ler. Os questionamentos. A criança que ela é educada em outra crença, de alguma forma ela pode ter essa mediunidade inibida, mesmo que temporariamente? Inibida, Sim. pode. A criança, ela pode ter a mediunidade inibida temporariamente, se isso for da programação dela ou se os espíritos acharem necessário. Porque uma mediunidade muito ostensiva, em um corpo muito precoce, muito ainda em desenvolvimento, ainda em tenra idade, pode gerar perturbações fisiológicas graves. Então, a espiritualidade, sejam crianças espíritas ou não espíritas, podem optar por uma redução desses estímulos mediúnicos até completar o desenvolvimento fisiológico. Então, a resposta é sim, pode ser inibida temporariamente. Você falou sobre muitas crianças nascerem diferentes, apresentando comportamentos claramente e mostrando que são espíritos mais evoluídos. Fala mais próximo do E microfone, por gentileza. Fala só mais acho que próximo. também tá baixo um pouco o som aqui. Você estava falando sobre a questão dessa nova geração de crianças que mostram uma evolução maior e tudo. E me recordou uma questão que alguém comentou uma vez sobre as crianças que se recusam a comer carne.
sem que os pais os ensinem a isso, mas simplesmente porque descobrem que para comer carne aquele animal é sacrificado e elas simplesmente se recusam. Essa recusa em comer carne, uma criança que, assim, bem pequena, isso mostra alguma evolução espiritual, um sinal de mediunidade, ou os dois? De mediunidade, não. É um sinal muito inespecífico, não é específico, inespecífico de mediunidade. Por quê? Porque tanto pode ser um grau de evolução maior ou então um trauma de vidas passadas. Eu já vi os dois casos. André Luiz nos fala que a carne não é proibida sobremaneira, não tem nada que impeça o ser humano de consumir carne nesse planeta de provas e expiações e no estágio evolutivo no qual nós nos encontramos. Só que nós devemos saber que o nosso organismo, para digerir a carne, precisa de um deslocamento de energia maior, porque trata-se de uma proteína animal. Então, André Luiz vai nos falar em livros como Nos Domínios da Mediunidade, que os médiuns, quando se alimentam pesadamente de carne vermelha, os espíritos conseguem sentir as emanações daquela carne sendo digerida no tubo intestinal, certo? Então, evita-se alimentos pesados para se exercer um trabalho espiritual naquele dia especificamente. E espíritos mais evoluídos, como do hinduísmo, da Índia, espíritos do Oriente, eles acabaram se abstendo do consumo de carne para tornar a concentração mais ágil, a concentração mais rápida e o dispêndio de energia que antes era utilizada para degradar a carne, seja utilizado agora pelas esferas superiores da psicosfera. Então, essa criança pode se recusar a comer carne, porque traga consigo essa crença de outras existências, certo? Traga consigo essa crença de outras existências, ou então ela pode simplesmente deixar de comer carne por algum trauma. Nós fizemos um atendimento, inclusive teve uma psicografia aqui sobre isso, de um grupo de pessoas que foram vítimas de um naufrágio, e essas pessoas elas tiveram, para não morrer naturalmente, de comer carne humana, de comer a carne daqueles que morreram pela rebordosa das águas, entendeu? Então elas guardaram isso no inconsciente e na outra vida não comiam carne porque associavam aquele pedaço de bife à carne humana que consumiram. Então eu precisaria fazer um atendimento para saber se isso é oriundo de uma crença oriental ou se isso é de um trauma de vidas passadas. De mediunidade, nós não podemos dizer, é um sinal que nada tem a ver com estímulos mediunímicos, entendeu? E também nem podemos recriminar aqueles que consomem carne. Chico Xavier já dizia que não abria mão do seu arroz, feijão e do seu bife. Ou seja, não é um pedaço de carne que vai alterar de forma significativa a sua evolução espiritual. Pelo menos por enquanto não altera. Tá bom? Nossa amiga Carlinha Machado pergunta o seguinte: todas as crianças até os 7 anos, sem exceção, veem espíritos? Todas as crianças até os 7 anos, sem exceção, veem espíritos. Tem crianças que não veem. Tem crianças que vêm com uma sensibilidade muito tênue, muito rasa, são muito materiais, são muito práticas, são muito desse mundo físico e conseguem perceber muito pouco o plano espiritual. A grande maioria, a maioria esmagadora, sim, conseguem ter percepção do plano espiritual antes dos 7 anos, seja através de sonhos ou seja no estado de vigília. Mas generalizar de forma absoluta todas as crianças, eu creio que seja uma faixa muito perigosa. Eu acredito que tem crianças que são puramente materializadas, que não conseguem se abrir, nem que seja por pouco tempo, ao mundo espiritual. São voltadas para a matéria. Isso próprio do espírito já, nada a ver com a criação. Não, isso próprio do espírito. Estão voltadas para
aqui para o hoje, para a matéria. Vêm desprovidas de impressões mediúnicas ou espirituais. Alguém tinha perguntado o seguinte nos comentários, agora eu não lembro quem foi a pessoa. A criança médio, ela prossegue médio, independente de sua educação, mesmo que tenha toda uma educação voltada a dissuadir ela desse, a tirar essa Eu mediunidade, né, que não a gente sabe entendi. que não Você tira. poderia voltar à pergunta? A pergunta foi se a criança, ela sendo médio, independente da educação, ela vai prosseguir médio. O indivíduo, quando ele tem processos inibitórios de castração, ele pode inibir. Tem crianças que param de andar porque foram traumatizadas nesse ponto. Tem crianças que deixam de enxergar, deixam de ouvir, deixam de sentir odores porque sofreram bloqueios, certo? Então, uma criança que é médio e vem num ambiente castrador, ela pode sim inibir por processos fisiológicos a sua própria mediunidade. Só que isso traz consequências. Do mesmo modo que crianças que deixaram de andar por um trauma, deixaram de ler ou de falar por um trauma, têm aquilo como uma disfunção, crianças que eram médios e foram criadas em ambientes castradores, onde os pais diziam: se dizer isso, apanha. Se você falar isso, você fica de castigo. Ela vai inibir, mas com consequências futuras para o seu organismo. E, claro, com responsabilização dos pais que provocaram essa inibição. Então, pode inibir, sim, com consequências futuras. E para finalizar, você falou sobre psicopatas, aquelas crianças que têm comportamento até que chegam até matar outras crianças na infância. Pode também ter a ver com um processo obsessivo, uma mediunidade e um processo obsessivo? Geralmente sim. A própria natureza dos crimes que elas fazem, que elas exercem em relação aos seus semelhantes, já mostra um desvio de caráter que ela traz de outras vidas. É natural que esses espíritos, eles, apesar de estarem encarnados, recebam as influências de espíritos tão negativos quanto. Então eu me lembro daqueles assassinos de Columbine que abriram fogo numa escola norte-americana, numa faculdade norte-americana, e 2 dos atiradores suicidaram-se no final. Um documentário onde eles deixaram gravados que ouviam vozes dizendo para eles matarem, certo? Dizendo para eles assassinarem e depois cometerem suicídio. E isso mostra que eles tinham mediunidade, que eles recebiam influência espiritual negativa, mas isso também é do caráter deles. Não é porque uma criança é médium que consiga enxergar e ver o mundo espiritual que ela vai receber esse tipo de comando. Necessário ela já trazer no íntimo essas inclinações. Os espíritos apenas fomentam, fermentam aquilo que eles já trouxeram consigo mesmo. São médiums psicopatas. José Otávio perguntou sobre a irmã dele ter visto uma luz branca, se isso é um sinal de mediunidade ou... Quem viu? Coloquei nas perguntas, José Otávio colocou aí nas perguntas sobre a irmã dele que viu uma luz branca. Agora ele não fala se é uma criança, né? Se ela é uma criança. Tudo bem. Explicou. Um fenômeno pontual de ver uma luz branca, ou de ver um espectro escurecido, ou então de ver uma mancha vermelha, isso daí são situações pontuais que não rotulam nenhum indivíduo como médium. É natural, às vezes, um dia de maior cansaço, alguma medicação, ou então um dia em que você está mais susceptível a experiências espirituais, você enxergar, ouvir ou sentir um espírito. E nem por isso você é um médium ostensivo. Para ser rotulado como um médium ostensivo, necessário é que esses fenômenos sejam intensos, sejam claros, sejam perceptíveis num decorrer de um tempo muito grande e não apenas em uma situação pontual. Anderson, desculpa, acho que tinha uma de Roxana aqui, Pode mas ficar à acho que eu me vontade. perdi. Não, era sobre um... Não, eu acho que eu me perdi. Roxana, digita novamente, que acho que eu me perdi. Não, achei. Ela falou sobre a síndrome de West.
Sim, estava naquelas nomenclaturas que tu falou lá no começo. Sim, a síndrome de West, se eu não me engano, era uma das síndromes que caracterizavam o transtorno do espectro autista, é isso? A nomenclatura mudou. Tinha síndrome de West, tinha outras nomenclaturas, até que o Código Internacional de Doenças e de Disfunções Mentais juntou tudo na sigla TEA, transtornos do espectro autista. Ela colocou Foi que isso. foi outra questão, eu acho que eu não vi. Ela digitou outra coisa, mas eu Síndrome de infelizmente West. eu não vi. Eu não me lembro de ter me referido a outra síndrome. Eu me referi ao TOD, ao TDAH e ao TEA. E a Não, esquizofrenia. Eu não me lembro de ter não, trazido outras discussões. não, ela falou outra pergunta aqui, mas realmente eu não vi. E agora, procurando a dela, achei uma de Paloma. Uma criança de 5 anos pode ter lembranças de pessoas e dos lugares de outro plano espiritual? Pode sim. Inclusive, tem livros catalogados de casos de reencarnação. Achei Se da procurar na aprovação. internet, você vai achar. Tem palestras sobre o assunto. Tem crianças que nascem com a lembrança real de tudo aquilo que aconteceu em outras vidas. Tem crianças que voltam com cicatrizes de bala ou de arma de fogo, ou de onde foram torturadas. Tem crianças que conseguem identificar nome, onde trabalhavam, a relação que tinha com os seus familiares. Então, é possível sim e é explicado à luz do Espiritismo. A de Roxana é parecida também, eu achei aqui. Ela relatou o seguinte: uma criança que até uns 5 anos via, brincava e conversava com outra criança, que chegava com seu avô. Ambos, só ela via, no caso a outra criança e o avô. Parou de ver. Hoje, com 7 anos, ela não para 5 minutos. Isso pode ser sinal de mediunidade? Ela pergunta. Ela via agora com 7 anos ela não vê mais, porém ela, pelo que eu entendi, ela é hiperativa, a criança. Não. Porque lembra que eu falei que com 7 anos o espírito acopla perfeitamente ao corpo? Então, a continuidade da vidência e da audiência anímica e do intercâmbio mediúnico é que caracterizaria essa criança como médium. Isso mostra que ela acoplou no corpo direitinho e que aquela sensibilidade que ela tinha antes, agora já não possui mais. Pronto, as questões encerrou. Se você quiser partir para a oração, E aí, o que é que você achou da nossa live? maravilhosa como sempre e bem Muito esclarecedora. boa, E né? era um tema que muitas pessoas perguntavam, muitas pessoas questionavam. E principalmente, acho que nesse período de pandemia, que a convivência familiar, né, se tornou mais assídua, as crianças deixaram de ir para a escola, então até algumas observações dessas acho que ficaram mais visíveis para as mães, e são temas que são muito bons de trazer esses temas como de hoje, né, da mediunidade na infância, e esse das mortes coletivas, com certeza é interessantíssimo, principalmente por esse período que a gente está vivendo. Certo. Então, eu lhe agradeço pela sua disponibilidade, pelas suas divulgações, que é muito importante para o meu perfil. Conte comigo sempre para estar lhe ajudando também. Uma mão lava a outra. E vamos fechar os nossos olhos e pedir para fluidificar a água. Tá bom? Vamos lá? Senhor Deus de infinita bondade, as pessoas que estão nos escutando, assim como todas as outras pessoas desse mundo de provas e expiações, possui algum problema, seja no campo físico, espiritual ou familiar. Eu quero te pedir, Jesus, que abençoe a água que está colocada na casa desta pessoa e que ao ingeri-la, esta pessoa seja purificada e todos os seus problemas dissolvidos. Qualquer caso de depressão, de ansiedade, problemas cardíacos, problemas endócrinos da tireoide ou do pâncreas, problemas relacionados às taxas hormonais, à menopausa, ovarianos, uterinos, que recebam das tuas mãos o lenitivo e os cuidados necessários. Coloca, mestre, as tuas doces energias sobre esse líquido e que ele se transmute, se transforme num medicamento capaz de trazer lenitivo a todas as pessoas que ingeriram. Nós te agradecemos por esta live de hoje,
por essa conversa fraterna. Te agradecemos pelo dom da vida, que os anjos guardiões coloquem as asas sobre nós e que Maria nos cubra com o seu manto na noite de hoje, para que possamos dormir em paz, equilibrados e felizes, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigada pela presença e obrigada mais uma vez, Anderson, pelos aprendizados, por partilhar com a gente. Até mais. Tchauzinho. Até.